Já estamos na experiência número 6 de microcontroladores 1. O assunto hoje é aplicar o que nós aprendemos lá na teoria, na última aula teórica de sexta-feira, que o assunto foram as interrupções, especificamente a RB0/int, né, que é um tipo de interrupção externa que nós temos nos microcontroladores. Então, a interrupção é um evento externo ou interno, né, que faz com que o processador pare, né, num determinado momento para o uso do processamento dele por quem solicitou essa parada, né? Então, eu tenho lá um periférico, vamos falar de eventos internos, né? Então, os eventos internos são os periféricos. Então, o periférico, em um determinado momento, ele solicita uma interrupção. Ah, mas por que ele solicita uma interrupção? Porque ele quer usar o processamento, né? Ele quer usar as instruções da CPU para que o resultado que ele está solicitando essa interrupção informe alguma característica aí do programa, do código que está sendo feito. Ou seja, vamos pensar no timer. É um periférico bem comum aí da gente utilizar, inclusive é um dos próximos assuntos teóricos nosso, né? Então, timer, nós temos 3 timers no PIC 16F877A. Temos o timer 0, 1 e 2. Então, o timer é um periférico, ou seja, é um circuito digital que ele está fazendo o quê? Contando o tempo. E, de tempos em tempos, ele avisa a CPU. Ele avisa a CPU o quê? Que ele já atingiu o tempo que foi programado. Então, ele tem que avisar a CPU de que maneira? Solicitando uma interrupção. Então, ele ativa o flag de interrupção dele, né? No momento que ele ativa o flag de interrupção, o bloco principal, que é esse aqui, né? Aqui, ó, o programa principal. Tem uma pilha aqui, né, de memória do programa principal. Então, o programa principal, ele fica num laço infinito aqui, né? Em um determinado momento, o timer, ele avisa a CPU. Nesse momento, existe um procedimento de interrupção, que é o programa, claro, tem que sair desse laço. E ele vai ser desviado para a rotina de interrupção. Então, só que também a gente precisa ter recursos aí para, na hora que a rotina de interrupção terminar, ele tem que voltar no ponto de saída, né? Na verdade, é na instrução seguinte ao ponto de saída. Por quê? A instrução, o momento da instrução onde foi gerada a interrupção, ele termina essa instrução, que é meio microsegundo. Aí ele sai, nesse momento que ele sai, existe um procedimento aqui que é salvar esse endereço que ele estava aqui, ó. Esse endereço é salvo por quê? Quando a rotina de interrupção terminar, ele tem que retornar para cá, né? Ele tem que retornar nesse ponto aqui, seguinte ao que ele terminou. E dá andamento, né? E aí ele dá andamento do laço infinito. Aí continua o laço infinito no momento que ele parou, né? Então, o programa do usuário é desviado para a rotina de interrupção, né? Quando existe uma interrupção. Essa rotina, geralmente, é lá no final da pilha, né, da memória de programa. Quem determina essa posição aqui é o compilador. Ao término da rotina de interrupção, o programa principal retorna no ponto de onde a interrupção foi chamada. Então, ele vai retornar aqui. Então, esse assunto foi bem abordado, né, na aula teórica, aí, mas para relembrar um pouquinho de vocês. Circuito, continuamos com aquele circuito onde nós temos botões, né, temos LEDs, temos displays, né, de 7 segmentos, vocês já estão trabalhando com displays. Temos aqui a parte de ponte H controlando o motor DC. Temos controle aqui, ó, de relés, né? Então,
tem alguns circuitos bem usuais aí em projetos. Aqui é detalhe dos pinos, né, que eu estou usando aqui. Hoje o detalhe é esse botão aqui, ó, o botão B0. Né? Por que o botão B0? Porque o botão B0 é o RB0. E olhem só o RB0. É o pino 33. E esse pino 33 é o que aciona uma interrupção externa, que é o RB0/int, que é o foco desse laboratório. Então, as interrupções são mecanismos que o microcontrolador possui e que torna possível responder a alguns acontecimentos no momento em que eles ocorrem, qualquer que seja a tarefa que o microcontrolador esteja executando no momento. Né? Então, aqui nós temos um código exemplo que eu até demonstrei para vocês na aula teórica. Então, esse código ele tem o bloco void interrupt, ele tem que ser escrito antes do main. Né? O void interrupt ele fica antes do main. Se vocês começarem a digitar o main e deixar o void interrupt depois, o compilador vai dar erro. Ele não vai compilar. Então, a sequência é essa. Primeiro a função void interrupt e depois o void main. Então, na função void interrupt, eu testo o flag de interrupção, né, que é esse bit aqui, ó, int f, do registrador int_com. Se ele for 1, é que foi ativada a interrupção. E que tratamento que é dado? Né? Eu tenho aqui uma ação de inversão do nível lógico do pino RD0. Se a gente olhar lá no circuito, tem um LED ligado nesse pino. E não podemos esquecer de colocar o flag em 0. Né? O int_com.intf ele tem que ser 0, porque ele não zera sozinho, né? Ele não reseta sozinho os flags de interrupções. No bloco principal, olha só, nós temos simplesmente um LED piscando, que é o RD7, com um delay de 10 segundos. Então, esse delay, ele trava o meu bloco principal. Ou seja, durante 10 segundos, eu não consigo fazer nada. De que maneira eu não consigo fazer nada? Se a gente, claro, não estivesse utilizando a interrupção. Como nós estamos utilizando a interrupção, mesmo ele travado nesse delay de 10 segundos, ele vai obedecer à interrupção no momento que ela for acionada. E mesmo ele travado aqui, ele vai para a rotina de interrupção, vai executar a ação dele e vai voltar para cá. Né? E vai ficar lá travado mais 10 segundos, vai inverter o nível lógico do RD7 e assim por diante. Setup, o que nós temos de bits importantes aí no setup? Nós temos a chave geral das interrupções, que é o bit GIE do registrador int_com, ela tem que estar ativa. Para esse tipo de interrupção externa, RB0/int, não é necessário habilitar essa chave PIE. Por isso que ela está com 0 aqui. Agora, muitas interrupções precisam estar com essa chave habilitada. Para essa não é necessário. Precisamos habilitar a chave dessa interrupção que eu quero trabalhar, que ela é o int_e. O bit int_e do registrador int_com. E precisamos, no setup, zerar o flag para evitar que, a hora que ligar o microcontrolador, ele já entre e acione a interrupção, né? Pelo menos uma vez. Então, já iniciamos com 0 flag também. Como a gente vai trabalhar com o botão RB0, o pino RB0 tem que estar configurado como entrada e nível lógico alto por usar o pull-up. 3D e Port D como saídas, né? Porque a gente está trabalhando lá com os LEDs. Então, de setup, temos esses detalhes aqui que a gente não pode esquecer, principalmente esses 4 bits aqui iniciais do setup. Um segundo programa, ele liga e desliga os LEDs, todos os LEDs do Port D, ó, a cada 1 segundo, 5 vezes.
Então, na rotina de interrupção, olha só, nós temos um laço for, e esse laço for, toda vez que a interrupção RB0/int for acionada, ele vai inverter o nível lógico do porte D. De que maneira? Aqui ele está ligando todos os bits, colocando FF, né? Todos os LEDs ficam acesos dessa maneira, espera um segundo, desliga todos os bits do porte D, então todos os LEDs vão apagar, espera mais um segundo e volta, e ele faz esse ciclo 5 vezes, né? Por causa do nosso laço for. Terminou o laço for, ó, não pode esquecer de zerar o flag. Aí, se esquecer de zerar o flag, nós criamos um laço infinito, né? O código fica praticamente travado. Então, não pode esquecer de zerar o flag. Ele pode ser zerado já no início aqui, né? Antes do for. Ou no início, ou no fim. Mas o importante é não sair da interrupção sem zerar o flag de interrupção. E aqui no void main, nós temos aqueles mesmos bits configurados, né? Aqueles 4 primeiros que eu falei para vocês, e também o pino, né? Do porte B. Notem que não é necessário, quando vocês estão trabalhando com interrupção, vocês não testam o pino RB0 com if. Observem que o if do RB0 não entra no nosso teste aqui, ó, no while. Não existe esse teste. Por quê? O RB0 está sendo utilizado com um botão, claro, mas ele está acionando uma interrupção. Então, temos uma diferença de quando trabalhamos com interrupção e quando não trabalhamos com interrupção. Então, se a gente não estivesse trabalhando com interrupção, claro que vocês iriam testar, né? Através de um teste de condicional, if, o nível lógico do pino. Aqui não é necessário porque nós estamos acionando um circuito de interrupção. E o projeto para esse relatório, pessoal, são os efeitos de LED. Então, quem trabalhou lá na sexta-feira com os efeitos, já está quase pronto esse relatório aqui. Né? Então, falta só elaborar um fluxograma, né? E um código-fonte. Lembrando que o fluxograma agora, ele tem o laço, eu tenho que ter um fluxo para o laço infinito e um fluxo para a interrupção. Tá? Então, o que muda no fluxograma, vamos pegar um código aqui, ó. Então, eu tenho esse código, onde nesse código eu tenho o void interrupt. Então, o void interrupt, ele gera um fluxograma. E o laço infinito gera um outro fluxograma. Então, eu tenho 2 fluxogramas agora quando a gente trata interrupção. Por quê? Não tem como a gente embutir uma interrupção dentro do laço infinito, porque ela pode ocorrer a qualquer momento. Não existe um momento certo que vai ocorrer a interrupção. Por isso que a gente monta um fluxograma para o laço infinito, que é o que vocês sempre fizeram. E agora, trabalhando com interrupções, eu tenho um fluxograma para a interrupção. Então, esse código aqui, então, ligando o sistema, né? Ao ligar o microcontrolador, ele já entra no efeito 1. Né? Então, o efeito 1, ele liga 2 LEDs de um lado, depois de 100 milissegundos, ele liga 2 do outro lado. Ó. Depois de 100 milissegundos, volta para o outro lado. Depois de 100 mili, volta para o outro lado. E fica nesse ciclo aqui. Né? Ao pressionar o B0, que aí a gente usa a interrupção, né? Então aí vai estar a interrupção, haverá a troca dos efeitos. Né? Então, ou seja, do efeito 1, ele pula para o efeito 2 ao acionar o RB0. E o efeito 2, ele liga os extremos e depois vai fechando, né? Fechou tudo, ele dá um salto para o
para a posição inicial aqui novamente. A cada 200 milha esse ΔT aqui. E se pressionar o RB0 novamente, ele volta para o 1, tá? E fica... Então, o RB0, cada vez que for pressionado, ele vai do efeito 1 para o 2, se tiver no 2, vai para o 1. E enviem um vídeo, conforme vocês já estão fazendo, né, com a demonstração desse projeto. Ele é bem mais tranquilo, né, em relação à proposta que eu pedi para vocês da teoria, ele dá menos trabalho, né, porque lá na teoria de sexta eu estava pedindo 4 efeitos. Né? Então, quem aprendeu a criar pelo menos 2 daqueles 4 efeitos já está bem encaminhado esse relatório de hoje.